aulas na disciplina de Estudos Avançados, que seria o projeto, e juntamente com a professora Ângela, estamos aplicando aí uma nova atividade para vocês, alunos do primeiro ano em Biológicas. Essa atividade ela será dividida em duas partes. Em primeiro momento, vocês vão construir um organograma referente aos assuntos trabalhados e discutidos em sala de aula, que envolvem o sistema respiratório, doenças respiratórias, mudanças atmosféricas e as ações antrópicas que acometem essas mudanças atmosféricas que, de certa forma, estão interligadas às doenças apresentadas pela professora. Feito isso, vocês irão criar uma interpretação desse organograma e uma justificativa no final. A parte 2 envolve resenhas que vocês farão de acordo com as aulas ministradas, tanto as aulas síncronas, remotamente, quanto as aulas assíncronas com os materiais de apoio fornecidos aí aos alunos. São dois tipos de resenhas, a resenha descritiva ou simples e a resenha opinativa. Vocês farão 3 resenhas, uma resenha referente à minha parte da matéria, uma outra resenha referente à parte da professora Ângela, e depois uma resenha opinativa ligando os dois assuntos e agregando com a sua opinião. Estarei a seguir explicando quais são as características da atividade, como montar um organograma. O organograma ele tem que ser específico, nós vamos trabalhar com o organograma na vertical, estabelecendo uma relação hierárquica entre os assuntos abordados em sala. Começamos com o preenchimento da tabela. Tem como intuito trabalhar a gestão do tempo. Nessa tabela vocês irão organizar o seu tempo e deixar bem claro como que ele foi distribuído. Por exemplo, iniciaram a atividade no dia 3 de março de 2021. Vai colocar a data, 3 de março de 2021. Quanto tempo você gastou inicialmente para montar a atividade? Digamos que a princípio foram 30 minutos. Coloca 30 minutos. E de forma bem simples, sucintamente, o que você fez durante esses 30 minutos iniciais. Exemplo, analisei as anotações feitas no caderno, juntamente à revisão e releitura dos materiais de apoio fornecidos pelos professores na plataforma Teams. No mesmo dia, digamos que você vai continuar aí. No mesmo dia, exemplo, 3/3, número de horas, agora demorou mais um tempo, foi 1 hora mais ou menos. E o que você fez nessa 1 hora? Elaborei o organograma manualmente e criei uma justificativa pertinente ao mesmo. Beleza. E assim você vai colocando, estabelecendo as datas que você utilizou. Ah, professor, eu fiz tudo num dia só, mas nesse um dia você se organizou de que forma? Como que você se distribuiu? Como você se organizou? Tanto tempo para fazer o quê? Mas tanto tempo para fazer o quê? Você coloca as datas, pode acontecer de realizar a atividade em mais de um dia ou num dia só. Estabelece essa cronologia, divide a quantidade de horas que você desenvolveu para realizar a atividade e de forma bem simples escreve o que você fez durante esse tempo. Para finalizar, nós temos aqui o total de horas trabalhadas, que nada mais é do que a somatória dos minutos ou horas gastas aí para desenvolver a atividade em si. O organograma ele é um gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma instituição ou empresa. Em nossa atividade, vocês irão representar visualmente a relação hierárquica que existe entre as relações dos assuntos expostos em sala. A exemplo, o sistema respiratório, as doenças que acometem o sistema respiratório, os órgãos que compõem o sistema respiratório, os efeitos que ocorrem em cada órgão quando ele acaba sendo danificado por alguma ação atmosférica, né, como por exemplo coriza, inflamação, aumento da mucosa, dependendo do órgão que compõe o sistema digestório, o sistema respiratório. Quais são as mudanças atmosféricas que de certa forma acentuam
esses problemas apresentados e algumas medidas preventivas temporárias ou, enfim, que podem ser feitas para tentar reduzir os efeitos em si. O organograma ele é praticamente, vamos dizer que ele é um mapa mental, onde a partir de pequenos fragmentos, tópicos ou palavras-chave e uma relação em uma hierarquia, nós conseguimos aí entender todo o contexto. Existem alguns tipos de organogramas, porém nesta atividade em especial, iremos trabalhar com o organograma funcional ou vertical. Neste organograma, vocês irão colocar na vertical o assunto-chave e os outros assuntos que vão interligando a ele numa relação de interdependência e mando, né? No sentido em que um assunto está relacionado ao outro. No organograma na vertical, usa-se a expressão também organograma funcional, que consiste numa divisão de uma hierarquia, onde são apresentadas as funções, e por meio desses setores, né, de áreas, nós podemos aí ter uma versão clássica dessa relação de mando, como se fosse uma pirâmide, né? Tem o topo, que é a palavra-chave, e depois vão surgindo outros fragmentos, com outras palavras, com outros pontos que estão associados e interligados à palavra-chave. Esse organograma vocês irão criar, ou seja, a palavra-chave vai de acordo com o que foi trabalhado em sala, qual que é o ponto principal, qual que é a ideia central aí que vocês querem pontuar, e em cima disso vão estabelecendo as outras ligações, puxando as flechinhas e montando aí o seu organograma visualmente. É necessário que ele seja feito manualmente. Logo, irão desenvolver no caderno, uma folha sulfite, onde preferir. E se você for fazer no Word, você faz manualmente e cola o arquivo no Word, naquele campo que foi separado para esse ponto da atividade. Ou você desenvolve a atividade toda no caderno, seguindo os critérios e as regras, que também não tem problema. Vejamos um exemplo. Assuntos discutidos: sistema respiratório, ações, medidas preventivas antrópicas, mudanças climáticas, doenças atmosféricas. Alguns dos assuntos discutidos em sala durante o finalzinho do mês de fevereiro e o mês de março, praticamente. Com base nisso, em todos esses assuntos, né, são várias ligações, várias relações, vocês irão montar o organograma como segue aqui no exemplo. É mais ou menos dessa forma. Esse é um organograma na vertical, né? Aí eu passei para vocês uma foto, não sei se vocês lembram, mas está lá na timeline da plataforma Teams. Dentro daquele estudo de caso, né? Não sei se vocês estão se recordando que nós discutimos, interagimos, vocês colaram, apresentaram o organograma que fizeram, os professores corrigiram, orientaram como que faz. E para ajudar e facilitar, dentro daquele estudo de caso, eu, professor Cássio, montei um organograma referente àquele assunto, passei para vocês e interpretei. O que vocês farão? A mesma coisa, só que agora com os assuntos, né, que não estão mais relacionados ao estudo de caso, e sim aos assuntos que vão ampliar o estudo de caso, né, que são as ações antrópicas, sistema respiratório, né? Então, se vocês fazerem desse mix de conteúdos, vocês irão montar esse organograma para que, por meio desse organograma, seja possível enxergar todos os assuntos discutidos em sala. No próximo campo, ainda da parte 1 da atividade, desenvolver uma interpretação. Em cima daquele mapa visual, daquele mapa mental, do organograma na vertical, que foi apresentada, construída por cada um de vocês. Vocês irão fazer uma interpretação. Aqui segue um exemplo, mas esse exemplo aqui ele é bem superficial. Então, por exemplo, você não precisa fazer dessa forma enumerada.
Você vai montar um textinho, onde nesse texto eu consiga entender, né, nós conseguimos, professores, né, Ângela e eu, conseguimos para que a gente possa entender o que você quis expressar, essa relação hierárquica, se realmente está seguindo a hierarquia. Você vai montar um textinho que explique, que justifique o organograma. 2 da atividade. Elaborar uma resenha estruturada, interligando os saberes aprendidos nas aulas síncronas e assíncronas no ensino remoto, que tem sido feito desde o início de fevereiro. O tema dessa atividade, parte 2, uma experiência interdisciplinar por meio do ensino reflexivo. Nós ligamos vários assuntos, relacionamos eles e refletimos sobre eles, para entender a relação que cada qual tem. É o tema. Em cima desse tema, vocês vão elaborar um título. Cada resenha precisa ter um título, então é necessário que cada resenha tenha o seu título. Montou uma resenha, qual que é o título dela? O título tem que estar de acordo com o que você apresentar e tem que ter uma ligação forte com o tema, tá? Professor, mas o que é uma resenha? Na resenha, vocês nada mais irão apresentar ao mundo sua perspectiva sobre algo. A resenha é um texto informativo com o intuito de apresentar aí uma obra, uma explicação. No nosso caso, vocês irão nessa resenha apresentar os assuntos discutidos em sala e a relação que todos esses assuntos possuem. A resenha ela possui um toque de quem escreveu, ou seja, as resenhas não saem iguais. Por mais que o assunto seja o mesmo, por exemplo, cada aluno dessa sala vai analisar e vai entender o assunto numa perspectiva diferente. As resenhas acabam sendo similares porque tratam do mesmo assunto, um assunto para todos, porém, cada aluno vai escrever a sua maneira, vai explicar a sua maneira do que se trata, né? Por mais que seja uma resenha descritiva, nesse primeiro momento, vocês vão descrever os fatos de acordo com a perspectiva que vocês tiveram, tá? Essa é uma resenha. Existem dois tipos de resenhas principais, que é a resenha simples e a resenha simples e a resenha crítica. E vocês irão, nesse início, trabalhar com esses dois tipos. As duas primeiras resenhas são resenhas simples e a terceira resenha é uma resenha opinativa, que eu vou estar explicando a diferença entre elas e tudo mais. Resenha não é resumo, então nós temos que deixar isso bem claro. Qual que é a diferença entre o resumo e a resenha? Na resenha, a resenha ela é mais complexa. Por quê? Porque ela envolve uma leitura, uma análise. A resenha ela tem mais informações. Por quê? Porque vocês precisam apresentar uma determinada estrutura, informações sobre aquele assunto, contextualizar, estabelecer os elementos que compõem dentro daquela análise que vocês fizeram. Então, vocês estão analisando as aulas expostas pelos professores, mais os materiais. Quem não conseguiu assistir às aulas vai focar nos materiais. Aí terão que assistir algumas videoaulas para poder acrescentar, né? Porque perdeu parte da explicação. Não tem problema. Porém, vocês vão apresentar elementos que compõem, né? Por exemplo, pontos, as características que isso possui, descrever o assunto. A resenha ela tem algumas estruturas que nós estaremos entendendo a seguir. Em suma, o que é resenha? É um tipo de texto feito para descrever e analisar algo. Então, vocês vão analisar o quê? As nossas aulas. Vocês estão analisando as aulas dos professores. Da professora Ângela, do professor Cássio. Quando você for fazer a resenha opinativa, nós queremos saber a sua opinião sobre o assunto, sobre como que os professores explicaram a aula, apresentando pontos positivos, negativos, críticas construtivas na resenha opinativa. Na resenha descritiva, nós só queremos a descrição do assunto, sem opinião. Aí, na resenha crítica, nós vamos querer aí a sua opinião no finalzinho. Tudo bem? A resenha é justamente isso. Ela é um texto feito para descrever algo, é um texto descritivo e analítico ao mesmo tempo. Você descreve o assunto, analisa ele dentro da sua própria perspectiva, utilizando terminologias específicas
O uso da norma culta da língua portuguesa precisa ser tratado aí. Então, para fazer uma resenha, você precisa ler no mínimo ela 2 vezes. A primeira leitura é para que você consiga entender sobre o assunto. A segunda leitura é para você fazer uma análise que você faz e estabelecendo os pontos importantes na hora de descrever os fatos, apresentar os elementos, né, que compõem aí a descrição daquilo que você observou. Seja uma obra, uma aula, um filme. Por exemplo, quando você quer saber um filme e você nunca assistiu um filme, normalmente nós lemos uma resenha. Na resenha está lá detalhado o que acontece no filme, os elementos que compõem o filme, o autor, né, quem fez o filme, qual que era a ideia dele, a opinião depois se é uma resenha crítica, depois a opinião dele sobre isso. Se é uma resenha descritiva, só está apresentado os elementos sem a opinião, tá? E aí, como eu disse, existem 2 tipos principais de resenhas aí, que é a resenha descritiva ou simples. A resenha simples, ela não tem crítica, ela não tem opinião, ela envolve mais a descrição. A resenha crítica ou opinativa, ela tem, além da descrição, a opinião também no final, né, onde você coloca a ideia, o que está querendo dizer, o que você pensa. A opinião não é assim, eu achei legal a aula. Não é assim, vocês vão apresentar os elementos que foram importantes, apresentar os prós, os contras. Não é assim, eu achei legal a aula por causa disso. Não, não é assim. Opinião não é isso, tá? Nós vamos trabalhar depois. A opinião crítica, você vai estar apresentando os pontos positivos, negativos, direcionar aí para qual público que esse assunto deve ser transferido, vai colocar seu posicionamento, trazer aí a sua ideia, o que você conseguiu refletir sobre isso. Resenha opinativa, depois de toda a parte descritiva, introdutória, aí vem depois a parte opinativa. Normalmente, uma resenha opinativa, a parte de opinião envolve de 2 a 3 parágrafos, tá? Mas eu vou deixar aberto aí, como é a primeira resenha que vocês estão fazendo, então não vou ficar focando na parte estrutural, real aí de uma resenha. Por ser a primeira, nós sabemos que surgirão dúvidas, não vai sair assim com a perfeição que a gente espera, porque é a primeira, vocês estão aprendendo. Então, só para vocês terem uma noçãozinha de como que começa a montar uma resenha. Então, os elementos fundamentais na hora de montar uma resenha. O que precisa ter? A estrutura dela. Ela precisa ter identificação, introdução, estrutura, conteúdo, resenha descritiva. Depois dessa parte, aí vem a análise crítica, se é uma resenha opinativa. Depois, continuando, público-alvo e dados do autor, no caso dos professores. Vocês vão ter que pesquisar um pouquinho sobre a Ângela, sobre mim, para poder colocar no finalzinho da sua resenha descritiva e opinativa. Primeiramente, resenha descritiva, ou também recebe o nome de resenha simples. E eu acabei de passar para vocês quais são as estruturas dessa resenha. Vocês vão fazer uma análise dos assuntos discutidos, ler as anotações que vocês fizeram no caderno, os materiais de apoio que foram fornecidos aí para a sala. Feito isso, vocês vão refletir sobre tudo que foi lido. Então, tem que fazer a primeira leitura fazer tentar juntar, né, fazer essa ligação dos conteúdos. A segunda leitura é refletir sobre isso e aí já montar um esqueminha, né? Nesse esqueminha, vocês vão ter que pensar o quê? Qual que era o objetivo do assunto? Foi necessário? O assunto, ele realmente tem importância? Qual que era a ideia central? Qual que era a ideia principal da resenha? Ela quis falar sobre o quê? Essa análise de algo. Qual que era a ideia principal dela? Então, essas são as primeiras perguntas. É o olhar que você precisa ter na hora de montar a resenha em si. Vamos agora trabalhar ponto por ponto. Introdução.
Na introdução, você começa a sua resenha deixando claro do que se trata. Por exemplo, vocês vão fazer uma análise da aula. Nas aulas síncronas e assíncronas foi apresentado sobre tal assunto. Qual assunto? Sobre o sistema respiratório, as mudanças atmosféricas, a relação que isso possui, as ações antrópicas positivas e negativas, algumas doenças que acometem o sistema respiratório. Então, na introdução, a gente precisa, o leitor que vai ler sua resenha, ele precisa já ter uma noção do que vai ser, do que ele vai ler posteriormente aí no desenvolvimento do texto. Depois vem a contextualização. A contextualização é a apresentação da temática. Aí vocês vão pontuar qual é o objetivo, as relações que esses assuntos possuem. Depois vem a descrição. Vocês vão descrever os assuntos. Aí, tipo, o primeiro parágrafo, essa parte de deixar claro do que se trata. Depois, uma contextualizada, explicando o objetivo da atividade, o objetivo da aula, né? No seu, não de forma descritiva, não opinativa, tá? Diante do que foi apresentado, do que vocês ouviram, do que vocês leram. Depois vem a contextualização, que é, no caso, desculpa, a descrição, que aí vocês vão descrever os assuntos apontados, né, pelos professores. Nessa descrição, aí sim, o que os professores falaram? Foi apresentado o quê? Primeiramente, eu vou falar a minha parte. A relação clima e tempo, que o clima o tempo é assim, o clima é assim, formado por elementos que são umidade, temperatura e pressão, e definidos por fatores climáticos, que é a latitude, altitude, correntes marítimas, maritimidade, continentalidade, massas de ar, que influenciam dessa forma, tornando os climas diferentes quando comparados entre si. A pressão é assim, a massa de ar pode ser quente, úmida, quente, seca, fria e úmida, fria e seca, e elas são transportadas pelas ações dos ventos, e onde ela para, ela acaba influenciando o clima com a característica que ela tem. O choque de massas diferentes gera uma frente, essa frente pode ser frente fria ou frente quente, que quando duas frentes se chocam, acabam provocando as chuvas frontais, que são chuvas torrenciais, porém passageiras. Enfim, eu falei um monte de coisa nessa parte introdutória. Depois, logo após, foi apresentado sobre chuvas ácidas, que a chuva ácida ela é assim, 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 e ela... Aí eu falei, eu entrei em química, né? Falei um pouco de química com vocês, do que é a escala do pH, que é a escala de pH, que vai de 1 a 14, e por meio dessa escala de pH, a água ela acaba, de acordo com o seu hidrogênio de carga positiva, sendo definida como alcalina, ou base, neutra, e ácida, e os gases poluentes, quando acabam entrando acabam entrando em contato com a composição química da água, gera a redução do hidrogênio de carga positiva, o que vai acidificar ela. A alcalinização da água ocorre quando são dissolvidas outras composições químicas nela, o que aumenta a potencialidade, causando aí a alcalinidade, que existe dentro dessa escala de 1 a 14, tem as levemente ácidas, as levemente alcalinas e as fortemente alcalinas, né? A água alcalina mesmo, que vai de 11 até 14, já não é boa para beber. Agora uma água com pH de 7, né? Dependendo, já não tem problema beber, né? Tanto que, dependendo da pessoa, se ela tem alguns problemas de saúde, é até interessante que se ela tem o sangue muito ácido, né, é até interessante que ela tome alguns medicamentos, né, que tem essa dissolução de substâncias na água. Nós vemos aí como isso está, como que essa relação de alcalina, neutra e base está presente no nosso sangue, né, que nosso sangue é levemente alcalino, que varia de 7,35 a 7,45. E os alimentos, o que nós consumimos, o que nós ingerimos, isso pode acarretar no aumento da alcalose ou na acidose, que pode provocar doenças aí nesse sentido. Aí nós vimos aí trabalhando um pouco sobre essas questões, relacionamos ao sistema digestório. Estou explicando a minha parte. Essa é a parte da descrição, né? Então vocês vão descrever
que foi discutido na aula. Eu estou apresentando a minha parte para que vocês tenham uma noção. Feito isso, né, expliquei sobre essa parte, aí eu falei um pouquinho mais sobre as chuvas ácidas, voltei da parte da chuva ácida, falei um pouquinho dos efeitos que ela causa, né, expliquei como que se forma o ácido, como que ocorre a chuva ácida nítrica, feita por ácido nítrico, a chuva ácida por ácido sulfúrico e a chuva ácida por ácido carbônico. Nós vemos que toda chuva é ácida independentemente por conta do gás carbônico que é liberado no ar, na atmosfera, e ele entrando em contato com o vapor d'água, automaticamente a água vai ser ácida. Então você vai colocar lá a bocona para fora, a água vai estar o quê? A chuva vai estar o quê? Ácida. Só que é um ácido 5 ponto alguma coisinha, então não tem problema, é um ácido fraquinho. Mas áreas muito industrializadas, com essa concentração de gases, aí ela acaba ficando um pouquinho mais ácida, atingindo o pH 4, né? Lembrando que a redução de um pH torna ela 10 vezes mais ácida daquilo que ela é. Então 10 vezes, depois 100 vezes, depois 1000 vezes, 10.000 vezes, assim por diante. Isso quer dizer o quê? Que o pH 4, um pH 4.5 já é prejudicial. Quem sofre mais com as chuvas ácidas são seria a fauna e a flora, né? Na flora, vegetação, nós temos aí o empobrecimento da matéria orgânica do solo, ocorre a lixiviação do solo, que ele perde a matéria orgânica e fica infértil. Nós temos também como consequência da chuva ácida na flora a queima das folhagens, formando clareiras, as folhas ficam castanhas e caem. Na fauna, nos animais, principalmente os anfíbios, eles são mais vulneráveis a chuvas ácidas. Então, por exemplo, se choveu e caiu chuva ácida, 4 ponto alguma coisa num rio, num lago, numa represa, os peixes acabam morrendo, porque um pH 4 aí já é praticamente danoso aí, e letal para os anfíbios. Enfim, nós falamos toda essa parte da chuva ácida. Vimos também sobre as ilhas de calor, definição, como acontece, medidas preventivas, ações antrópicas negativas e ações antrópicas positivas que podem reduzir, e a inversão térmica. Falamos também sobre algumas atitudes complementares, né, tanto positivas quanto negativas que que o ser humano pode fazer, como eu disse, né, e essa foi a minha parte. E a descrição, essa parte da descrição da resenha entra justamente com esse intuito de descrever o que foi apresentado na aula. Eu falei minha parte com vocês, é que eu não sei o que a Ângela falou, ela passou só os temas, né? Então provavelmente a Ângela deve ter falado o que é o sistema respiratório, quais são os órgãos que compõem ele, o que cada órgão faz, a responsabilidade de cada órgão. Aí provavelmente ela deve ter falado caso ocorram doenças, ela deve ter listado as doenças como asma, sinusite, bronquite, efizema pulmonar, que eu também comentei com vocês, ela falou de uma forma mais específica dentro da área dela. E, por exemplo, como que os órgãos acabam sendo comprometidos com asma, que a asma provoca, vai comprometer qual órgão? Sinusite, bronquite, efizema, né? Então, como que ocorre esse comprometimento dos órgãos? Como que o sistema respiratório ele acaba sendo afetado com as mudanças? E como que ocorre aumento da mucosa, inflamações? Toda palavra que termina em it significa inflamação, né? Então, sinusite, bronquite, toda a terminação it é inflamação. Então, inflamação na onde? Nos brônquios, nos bronquíolos, né? Enfim. E essa era a parte da descrição. Então, vocês vão descrever toda essa parte aí. Feito isso, vem na descritiva, tá? Depois de você ter feito apresentado o conteúdo, aí vem o público-alvo. O público-alvo, para qual público esse assunto deve ser? Esse assunto é direcionado. Então, o assunto é direcionado aos alunos do primeiro ano em biológicas, pois o itinerário ele relaciona o meio agrárias, meio ambiente e saúde. Então vocês vão direcionar para qual público? Então a aula foi ministrada para quem? Para os alunos do primeiro ano de biológicas. Então tem que ter público-alvo, você vai ter que identificar aí na sua resenha para qual público
essa resenha, este assunto, ele é direcionado. E por fim, você vai apresentar dados do autor, né? Quem são os autores? Os professores. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí, vai dar uma pesquisadinha sobre os professores, né? Então, a aula foi ministrada pelo professor X, né? Pelo professor Cássio, formado em tal e tal, que leciona aulas na disciplina de projetos, na escola professor Márcio Cauano, que expôs o assunto sobre tal e tal e relacionou com a professora Ângela a fim de... Ele explica o porquê. Era a fim do quê? Por que a gente relacionou? Porque nós relacionamos este assunto. Aí você expõe aí e finaliza o seu texto. Descritivo. Resenha descritiva ou simples tem essa estrutura. Então, eu expliquei para vocês a estrutura. Agora vamos como trabalhar, e como a parte da Ângela, a parte do Cássio, né, no caso eu, elaborar uma resenha descritiva dos assuntos discutidos no ensino remoto, relacionados à situação problema. Então, parte da Ângela, você vai fazer isso, seguindo a estrutura aí, que eu acabei de falar, identificação, introdução, estrutura organizada, estrutura que é a organização, conteúdo, público-alvo, dados do autor, dados do professor. Então, vai apresentar dados da Ângela no final, depois apresentar a mesma coisa comigo, dados meus aí, que vocês vão pesquisar a respeito, né? Aí você pode pesquisar pelo o próprio site da ETEC, tem alguns dados meus e dados da professora Ângela. O que vocês quiserem saber também sobre nós, para colocar na sua resenha, na hora de apresentar os dados do autor, que somos nós, podem nos perguntar aí pelo chat, enfim, para que a gente possa mostrar para vocês um pouquinho quem nós somos. E assim vocês inserem estes assuntos aí na sua resenha, tá bom? Essas informações, melhor dizendo. Coloquei esse som, mas não era para aparecer esse som, achei que eu tinha tirado, mas não tem problema. Vamos lá. A terceira resenha que vocês farão já é uma resenha diferente, é uma resenha opinativa, que também recebe o nome de resenha crítica. A única diferença que ela tem aí em relação ou em comparação a outra é que ela precisa da sua opinião. Nós queremos saber o que vocês pensam a respeito, qual que é a sua ideia também. Mas não é para colocar assim, eu achei legal, achei meio tenso, eu não curti. Então, não nesse sentido que a opinião deve ser apresentada. Tem algumas especificações e algumas terminologias, algumas... acho que não se enquadra como terminologia, algumas expressões que nós podemos apresentar para tornar a nossa resenha opinativa ou crítica mais coerente, tá? A diferença da resenha crítica com a descritiva é que na resenha crítica é necessário que tenha a opinião de acordo com a obra apresentada. Vocês não estão apresentando e descrevendo a obra. Vocês analisaram e descreveram a obra. Agora vocês vão dar a opinião também sobre ela, né? Pontos positivos, pontos negativos. E como ficaria na parte da estrutura? Então, mesma coisa, identificação, introdução, estrutura, conteúdo. Aí agora vem análise crítica. Essa análise crítica, aí sim, ela tem que ter a sua opinião sobre o assunto. A análise crítica ela é o quê? Normalmente, para quando você faz uma resenha crítica ou opinativa, na hora que chega nessa parte da estrutura, normalmente ela tem de 1 até 3 parágrafos. Para que ela realmente seja opinativa, para que a gente realmente veja o que você realmente escreveu, a sua opinião sobre o assunto, é interessante que você reserve de 2 até 3 parágrafos nessa parte da resenha opinativa. Como eu limitei o número de linhas nesse terceiro momento, de 15 a 30 linhas, se não me engano, não sei se foi 15 a 20 ou 15 a 30, não me recordo agora. Então, vocês podem separar de 1 a 2 parágrafos para a parte crítica. Então, como ficaria? Identificação. A identificação apresentando aí, né, é uma introduçãozinha, deixar claro do que se trata, aula e tal e tal. Depois, nós temos a introdução, né, a identificação. Essa identificação, vocês vão falar, pode ser em que sentido? Você pode apresentar dados do autor logo nesse primeiro momento. Então, identificação, dados dos professores. Você pode fazer tanto no começo quanto no final, tá?
introdução, que é deixar claro do que se trata o assunto. Depois nós temos a organização, apresentar o objetivo e tal, a temática, do que se trata. Aí vem o conteúdo, que é a descrição. Nessa parte da resenha crítica ou opinativa, eu quero que vocês nós queremos que vocês relacionem o assunto da Ângela com o meu assunto. Então, você vai fazer a introdução, vai fazer... Na hora que chegar na descrição, vocês vão ligar de que forma a matéria da Ângela está ligada com a minha. Então, por exemplo, o sistema respiratório é assim, assim, assado, e por meio das mudanças climáticas, eles acabam acentuando as doenças que são essa. As ações antrópicas positivas ou negativas podem causar isso, e as positivas podem diminuir doenças como quais? Aí você vai listando. Ou seja, tudo aquilo que a Ângela falou e o que eu falei estão o quê? Ligados, relacionados. Então, na hora que você for fazer a descrição, você vai ligar o que a Ângela falou com o que eu falei, tá? É como se a gente estivesse falando tudo junto, tá? Como se nós estivéssemos falando juntos. De fato, estamos, só que em grupos separados. Então, na hora de apresentar o conteúdo, esse conteúdo tem que ser de relação. Vocês vão relacionar, na hora de escrever o seu texto, o que eu vai casar, né? O que a Ângela falou com o que eu falei. Aí depois vem a famosa análise crítica. Depois já fez a identificação, introdução, estrutura, né? A organização das suas falas, né? O conteúdo, que é a descrição de relação. Aí vem o quê? A análise crítica, a sua opinião sobre o assunto em si, né? Então, normalmente em 2, 3 parágrafos, por conta do limite de linhas, 2 parágrafos está de bom tamanho. É a sua perspectiva. Então, não é para falar assim, eu gostei desse, porque não. Por exemplo, um exemplo. Os assuntos apontados pelos professores são de relevância porque eles mostram que dentro de um determinado contexto, a multidisciplinaridade se faz presente, uma vez que, você pode falar isso, uma crítica positiva. Ou então, você pode colocar, se você não curtiu muito, também pode colocar, se você teve dificuldades para entender nesse primeiro momento. Então, por um exemplo, ao analisar, ao assistir às aulas dos professores de forma remota, por conta de ser o início do ano, a disciplina em si, por ser muito diferenciada e inovadora, trouxe alguns problemas de compreensão, no sentido que os assuntos interligados e abrangentes causaram uma certa, vamos dizer assim, uma certa dificuldade. Aí você põe um ponto negativo, se você achar, tá? Então é o seu posicionamento sobre a relação. Então, esses assuntos aí, essa relação, você conseguiu, você achou interessante, você não achou interessante, mas ainda vai colocar, não gostei, achei mais ou menos, tá, pode ser, não. Então, você vai colocar diante dos assuntos apresentados, diante do exposto, notei uma certa dificuldade na hora de absorver determinados conteúdos, na parte de relacionar um assunto com o outro, ou então você pode colocar, os assuntos foram abordados corretamente pelos professores, o que torna pertinente a relação interdisciplinar, e vai colocando os pontos positivos, negativos. Depois, feito isso, dessa análise crítica, você vai direcionando qual público fez a sua análise. Agora, para qual público essa resenha vai estar direcionada? Achei interessante, pois envolve os alunos do primeiro Biológicas, literalmente, ao foco do projeto, que é a relação dos eixos agrárias, meio ambiente, saúde. Aí já vai direcionando o público da qual o assunto pode ser recomendado, né? Ao seu ver, o assunto pode ser recomendado para quem? Aos alunos do primeiro Biológicas, a outros públicos em geral. Quais são esses públicos que essa resenha que você escreveu, ela é direcionada? E, por fim, né, os dados do autor. Então, os dados do autor, né, os professores, agora que essa última é os professores, né?
Os professores, Cássio e Ângela, eles ministram as aulas juntas e em alguns momentos separam e os assuntos estão sempre interligados, sendo que, mesmo sendo de disciplinas diferentes, eles se conectam em alguns momentos e tal e tal. Aí você vai colocando os dados do autor, dos autores, são os professores, né? Os professores da ETEC, o professor Massuio Kawano, Cássio e Ângela, enfim, você vai fazendo, apresentando os dados, né? E já vai finalizando o seu texto. Não foi pedido a questão de obrigatoriedade de fazer em primeira, segunda e terceira pessoa. Então, você pode escrever na pessoa que você preferir. Em primeira pessoa, colocando, né, sendo o personagem na hora de escrever, ou em segunda pessoa, tipo, notamos, né? De como é a sua resenha, então pode colocar você mesmo, né? Ou põe nota-se, que é a terceira pessoa, ou coloca, um exemplo, ou coloca ao identificar, que é você mesmo, né, que identificou, ou identifiquei. Enfim, são expressões em primeira pessoa e expressões em terceira, em segunda, aí vai de você, tá? Mas é interessante que seja em primeira, tá? Mas eu não deixei identificado qual tipo de pessoa que é. Eu sei que é você que está escrevendo, então aí eu não estabeleci regras muito precisas. Nós não estabelecemos regras muito precisas porque sabemos que, de fato, é a primeira atividade que envolve análise de conteúdo mais resenha. Então, tem gente aqui que nunca fez uma resenha na vida, né? Garanto não, que não posso garantir nada. Acredito que muitos ainda não... que tem uma certa dificuldade, então é a primeira atividade. Então, ela já é um pouco complexa. Envolve organograma, interpretação de organograma, análise dos assuntos, relação dos assuntos e resenha. Olha o tanto de coisa aí que vocês conseguiram absorver. Então é um bombardeamento de informações. Então o professor não vai colocar muita regra na resenha, porque a gente vai trabalhar a regra científica de uma resenha, ela é bem específica. Eu estou passando algumas regras genéricas para que vocês consigam aí, na hora de montar a sua resenha, deixá-la mais ou menos estruturada. E essa foi a explicação de mais uma tarefa. Agora, a disciplina projetos. Resumindo, vocês irão fazer o que mesmo? Construir um organograma, interpretar esse organograma. O organograma deve ser feito na vertical, estabelecendo a relação hierárquica entre os elementos que foram aprendidos nas aulas remotas. Parte 1 da atividade. Parte 2. Diante de todo o exposto, todos os assuntos que foram aprendidos em sala, que envolve desde o sistema respiratório até as ações antrópicas positivas e negativas, dentro dessa relação toda, vocês irão desenvolver 3 resenhas. 2 resenhas descritivas ou simples e uma resenha crítica ou opinativa. Expliquei para vocês como estruturar a sua resenha. Então, são 3 resenhas, 3 textinhos. Diante do que a Ângela falou, vocês vão montar uma resenha. Que, se vocês anotaram, né, nós sempre pedimos para que vocês anotassem. Nós pedimos para que vocês anotassem o que era apresentado em sala, que estudasse, trouxesse dúvidas em sala. Então, você já tem um esqueminha pronto, né, já está com o esqueletinho pronto. É só montar, é só transferir isso dentro daquela estrutura que foi apresentada. Vai montar uma resenha descritiva tanto na parte da Ângela quanto na minha parte. E depois, na outra resenha, na terceira resenha, que é o terceiro textinho, vocês irão montar uma resenha opinativa ou crítica. Na hora de fazer a descrição, vão relacionar o assunto da Ângela com o meu e depois estabelecer o seu posicionamento, né, os pontos prós, contras, dificuldades que tiveram na hora de analisar. Porque a resenha descritiva nada mais é uma descrição e uma análise de algo, né? Vocês analisaram as nossas aulas e agora vocês vão dar a sua opinião sobre os assuntos apresentados, a relação que esses assuntos tiveram, essa forma ampla de ligar os assuntos. Nós queremos ouvir ler, né, de vocês, saber de vocês aí, o que vocês conseguiram absorver, pontos prós, pontos contras, por meio dessa resenha, direcionar o nosso trabalho e dar continuidade às aulas para que ela possa acontecer da melhor maneira possível.
Lembrando que na resenha você precisa apresentar dados do autor. Então, por exemplo, na resenha descritiva que vocês vão falar a minha e a da Ângela, vocês têm que apresentar dados dos professores, né? De onde eles são, da ETEC, quem são eles, a disciplina que eles fazem. Vocês podem buscar outras informações. Essas informações vocês podem perguntar diretamente para a gente ou então no próprio site da ETEC. Vocês têm algumas informações sobre a nossa formação acadêmica, sobre a nossa função na escola, né? Por exemplo, eu sou professor de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, projetos de itinerário em biológicas, projetos em EPC, né? Já desenvolvi outros projetos na escola, projetos ligados a questões sociais, projetos ligados a questões ambientais. A professora Ângela é professora de Química, de Biologia, pedagoga também. Eu também tenho, hoje em dia eu sou aluno também do curso de Pedagogia e faço mais uma pós em Metodologias Ativas em História e Geografia. Professora Ângela, professora de Química, professora de Biologia, é pós-graduada também. Não lembro agora qual que é a pós-graduação dela, mas ela também ela é pós-graduada na parte Química, se eu não me engano. Nós trabalhamos na ETEC, tanto a Ângela quanto eu. Eu trabalho na ETEC há 9 anos, quase 9 anos. A Ângela trabalha na ETEC há 10 anos ou um pouquinho mais. Então estamos na escola já há bastante tempo. E essas são algumas informações sobre nós, né? A Ângela mora em Tupã, eu moro em Bastos. E esse ano trabalhamos de forma conjunta, né? Então a disciplina de projetos envolve 2 professores que são necessariamente de disciplinas diferentes, mas essas disciplinas conversam. Então, por mais que eu seja professor da área de humanas, eu tenho uma pegada na parte da biológicas que posso contribuir para a Ângela, da mesma forma que a Ângela também pode contribuir na parte de humanas. E assim, nós desenvolvemos os projetos, né? Então, vocês estão aprendendo assuntos de biológicas, mas também ligado a outras áreas, né? Então, essa seria além da nossa formação acadêmica, a nossa atuação como professor aí, de trabalhar de forma dinâmica, para que vocês consigam aí ter de forma, como é o itinerário, o que é o itinerário? Esse itinerário tem lá uma sequência de conteúdos que nós explicamos para vocês de uma maneira ampla, para que em poucas aulas, por exemplo, vocês tenham uma grande gama, um grande leque de assuntos que poderão ser importantes tanto no seu ensino-aprendizagem, como cidadão, como também no seu âmbito profissional, porque vocês escolheram o itinerário em biológicas, porque dentro daqueles cursos que o ensino médio de biológicas tem a oferecer, vocês devem ter se identificado com algum. Ah, professor, eu vou terminar o ensino itinerário, mas eu vou fazer, mesmo que eu escolher a parte biológica, mas eu vou acabar fazendo arquitetura, que então seria humanas e não biológicas. Mas não tem problema, porque vocês vão se formar aprendendo todas as matérias, então, por mais que você não entre na área do itinerário que é de sua escolha inicialmente, você vai ter subsídios e suporte para aprender todos os assuntos de todas as matérias, porque a base comum continua. A única diferença é que a base comum ela se difere diante do itinerário apresentado. Por exemplo, que se vocês não estão tendo aulas de história esse ano, mas ano que vem vocês já vão ter. Aí tem salas que tá tendo aula de história esse ano e o ano que vem, no terceiro ano não tem. Por que assim? Porque nós estamos de uma forma... É tipo um cursinho intensivo. Veja o itinerário como um cursinho intensivo, onde os assuntos são expostos para vocês de uma forma bem intensiva, explicados de uma forma bem intensa, para que vocês aprendam tudo de uma forma ampla, dinâmica e que consigam aí atender as expectativas, suas próprias expectativas, as expectativas da escola, as expectativas dos seus pais, né? Enfim. Essa é a grande ideia do itinerário. Uma proposta do governo que começou a ser aplicada no passado. Na verdade, o itinerário já existe há um tempinho. A Escola ETEC de Tupã adotou o itinerário ano passado e fomos surpreendidos com a pandemia, então uma pegada nova, né?
dentro de um contexto novo, então foi um grande desafio aí trabalhar com o projeto. Eu vou falar um pouquinho de mim, não sei se vai ser interessante para colocar nos dados, né? Então, quando eu assumi com o projeto, eu acabei tendo um grande desafio, né, de trabalhar um assunto novo, de trabalhar com outro professor, então trabalhar com, por exemplo, cada professor tem uma ideia diferente, né, pode haver das ideias divergirem, né, de serem ideias diferentes, mas graças a Deus aí eu trabalhei com o professor Renan no início e foi super tranquilo, com a Ângela também tem sido muito tranquilo também, então a sintonia até agora, né, tá bem de boa, né, nesse sentido. Eu trabalho em Tupã, também trabalhei em Adamantina por 4 anos na ETEC de lá. Já trabalhei em outras escolas antes da ETEC, enfim, trabalho como professor há mais de 10 anos, são 11 anos já como professor. E é um pouco de mim aí, para vocês conseguirem colocar aí na atividade. A professora Ângela atualmente trabalha na ETEC, ela já aposentou pelo Estado. Tem mais uma informação sobre ela aí para apresentar. Nós somos da ETEC de Tupã, priorizamos a ETEC de Tupã, trabalhamos só nessa unidade e abraçamos literalmente, vestimos a camisa e tentamos fazer da melhor maneira possível. Não somos perfeitos, né? Todos os professores aí, ninguém é perfeito na vida. Temos nossas falhas, mas tentamos acertar aí nossas falhas e melhorar a cada dia mais, né? É isso. Espero que as aulas estejam sendo do agrado de todos e que a atividade possa atender suas expectativas. E por enquanto é isso. Fiquem com Deus e até breve.